Em português agora em português. Convido ao palco então os nossos convidados da próxima sessão. Anne Gobel, Ana Londral, António Rodrigues. Bom dia. Bem-vindos, sentem-se por favor como Ana, tiverem combinado. Anne Gobel é CEO da Prológica, um nosso associado que também aderiu imediatamente ao desafio que foi feito de promover uma reflexão mais temática ou mais generalista sobre temas quentes na agenda das nossas empresas, deste nosso mundo e território do data science, da inteligência artificial, por aí fora. A Anne lidera a Prológica e a Prológica tem focado essencialmente nos últimos anos na grande área da saúde e a problemática da saúde, os dados na saúde, os dados reais ao serviço da saúde, da otimização dessa coisa de que todos tanto precisamos, que é a saúde. Exatamente. Portanto, é um setor absolutamente chave. E convidou para a sua reflexão a Ana Londral, diretora de um laboratório, de um co-lab de Value for Health, Exato. creio que se chama assim, Exatamente. verdade? E nós conhecíamos bem, e até já falámos de manhã desta orgânica dos co-labs e da importância que tem, evidentemente. E o António Teixeira, que dá-se a casualidade, enfim, diretor da Cefar, um centro de estudos da Associação Nacional de Farmácias, de uma forma resumida, que são também um associado nosso. Portanto, juntaram-se aqui vários parceiros para discutir, para refletir, e com mais que a Ana teve na sua sessão, na sessão que promoveu, para refletirem sobre o tema dos dados e a saúde, pela criticalidade que tem e pela relevância que tem, e obviamente um tema muito interessante para todos nós. Obrigado por terem também vocês aderido como belíssimos alunos ao desafio da DSPA, mas sobretudo parceiros deste objetivo comum, que é fazer o enlightening desta gente toda. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pela introdução. Portanto, sim, bom dia a todos. Nós tivemos aqui um dia de reflexão, vamos mudar de assunto, estamos mesmo focados na saúde agora e vamos falar do que é que nós fazemos destes dados hoje. E o tema do nosso dia de reflexão foi principalmente os dados de vida real, onde é que nós estamos hoje, ou seja, como que nós estamos a utilizar e quem está a utilizar estes dados e para que efeito está a utilizar estes dados. Portanto, o que é que fazemos hoje e o que é que vai ser o nosso futuro. Nós tivemos um dia de reflexão com vários stakeholders na área da saúde, portanto, com a Teresa Guerreiro, da Novartis, nós convidamos a Joana Feijó, na área no Health Cluster Portugal. Nós tivemos também dois profissionais de saúde, a Joana Soringa e o Paulo Sintra, do Hospital Distrital de Santarém, a Ana, que já o Guilherme, e o António, que aqui está ao meu lado. Foi muito interessante porque nós conseguimos ver a necessidade para já identificar quais são os challenges, quais são os desafios hoje com os dados, vários desafios que talvez, se a minha apresentação passar, eu consiga identificar todos, mas desafios que não têm nada a ver hoje, talvez, com o financiamento, mas muito mais com as áreas de literacia digital. Portanto, não há literacia digital. Quando nós estamos a falar de inteligência em cima dos dados, saber também, como nós vimos na apresentação anterior, quais são as perguntas para fazer, o que é que nós temos que fazer perguntas, onde é que nós temos dúvida, uma vez que nós temos acesso aos dados. Seta verde, passa dos seus slides. Genial. Seta verde grande. Ok. Pronto, isso era já, portanto, a estratégia, nós temos que definir uma estratégia de dados, o Smart Health, como vão ser recolhidos estes dados e depois como é que de facto nós vamos conseguir juntar todos os dados que vão ser recolhidos no futuro com dispositivos de IoT, como é que nós vamos integrar isso nos processos clínicos para que não seja uma disrupção para os profissionais de saúde. Os financiamentos já falamos. A partir de dados entre públicos e privados, de facto, se nós queremos hoje analisar os dados de saúde no nível nacional, era importante ter essa partilha de dados que hoje nós não temos. Temos o Serviço Nacional de Saúde e depois temos os hospitais privados, ainda não temos partilha de dados entre estes dois tipos de organismos. A salvaguarda de utilização legal dos dados, portanto, e nós vamos falar disso já com o António aqui, de facto nós precisamos dos dados e quem tem os dados, quem é o proprietário dos dados, de facto, são as pessoas. Mas é sempre muito complicado, há um problema de confiança, colocar os dados à disposição para
fazer investigação, qual é o mecanismo que seria ideal para poder fazer isso e o que é que falta, de facto, para que as pessoas tenham confiança nestes mecanismos e pudessem partilhar os seus dados para fim de investigação, o que quer dizer, no fundo, melhorar os cuidados de saúde em geral. Mais ou menos são os main challenges que nós identificamos durante este dia de reflexão, mas eu vou já passar a palavra ao António, portanto, para nos falar um pouco do que eles fazem com os dados na saúde hoje. Foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia o que estavam a fazer na área das farmácias e fiquei positivamente surpreendida. E eu acho que vou passar a palavra ao António para explicar um pouco o que faz com os dados hoje e quais são os challenges também que tem nessa área com a utilização de dados e a criação de valor e de inteligência em cima destes dados. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Anne. Olá, Ana. Também cumprimento todos aí em casa e os que estão aqui presentes, obviamente. Sim, exatamente. Nós de facto, as farmácias são o mundo real, estão inseridas na comunidade, elas vivem diariamente na comunidade e são esse mundo real. E nós hoje sabemos que o mundo real é muito mais relevante no impacto que tem na vida das pessoas e na qualidade com que as pessoas vivem e na saúde das pessoas do que aquilo que nós muitas vezes olhamos dentro de bolhas ou porque são uma determinada unidade de saúde e tentamos olhar para a vida da pessoa dentro dessa unidade ou porque tentamos olhar para o ensaio clínico ou o resultado do ensaio clínico e caracterizar a saúde dessa forma. E percebemos que isso é pequeno. O que nós temos tentado fazer é precisamente, com os dados que recolhemos diariamente na comunidade, através da capilaridade da rede e através dos contactos que todos os dias acontecem entre o profissional de saúde, no caso um farmacêutico, e a pessoa que vive com saúde ou na doença, que todos os dias se dirige à sua farmácia, nós utilizarmos essa informação para transformar a prestação de cuidados. Porque isso de facto é possível. Porque é o mundo real e porque não pequenas bolhas onde estudamos, precisamente porque hoje sabemos o código postal impacta mais na nossa saúde que uma série de outras informações, nomeadamente determinantes genéticos, por exemplo. Sabemos também que impacta muito mais na nossa saúde a circunstância social em que vivemos, se estamos ou não estamos acompanhados, que propriamente até a própria doença que temos em si. Ou seja, isto mostra-nos o importante de irmos ao mundo real, de irmos às comunidades. O que é que nós fomos fazer com as farmácias? Essencialmente isto. Ou seja, em cada um destes momentos e pontos de contacto, perceber como é que nós conseguimos atribuir valor. Eu vou dar alguns exemplos, dois muito rápidos, sobre a forma como nós, utilizando dados que já são recolhidos diariamente, conseguimos transformar a prestação de cuidados. Até porque vivemos numa pandemia e falando especificamente sobre aquilo que é uma coisa que hoje estamos todos mais ou menos familiarizados, o início, o pico de uma curva epidémica. Nós, através dos dados recolhidos diariamente nas farmácias comunitárias, conseguimos, obviamente, utilizando modelos de DataMind, de cientistas de dados e alguns modelos epidemiológicos, conseguimos prever e antecipar inícios e picos de surtos na comunidade de infecções respiratórias, como precisamente através do facto de sabermos, monitorizando sintomas, no fundo, da comunidade. O indivíduo que tem febre, um indivíduo que tem dores musculares, uma pessoa que procura na farmácia comunitária aconselhamento para um determinado sintoma. Nós, ao monitorizarmos estes sintomas, sabemos quando está a acontecer um determinado surto e vemos o início, vemos o pico e fizemos isto com a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, começamos a publicar e a partilhar sobre isto e percebemos que hoje temos a capacidade de antecipar em relação àquilo que são os gold standards, os modelos normais de monitorização disto na comunidade, conseguimos antecipar porque conseguimos apanhar os primeiros sinais de um surto na comunidade. Isto tem um enorme valor para o sistema de saúde, porque conseguimos avisar todo o sistema de saúde, atenção, porque daqui a uma semana, daqui a 15 dias ou daqui a um mês, as vossas unidades vão começar a receber pessoas com estes sintomas ou pessoas com uma determinada doença. Foi exatamente isto que provamos neste modelo no ICOR que criamos. Um segundo exemplo tem a ver com dados que também já recolhemos todos os dias, mas que de facto não usamos e que hoje, com modelos de ciências de dados, conseguimos fazer, que é a adesão à terapêutica. A adesão à terapêutica é um tema central dentro do sistema de saúde. Nós hoje sabemos que medicamentos é que as pessoas adquirem, porque sabemos por motivos económicos, precisamos de pagar, queremos participar enquanto sistema de saúde, mas não usamos isso para ir buscar o valor. O valor está em sabermos se a pessoa é ou não é aderente, e nós sabemos pela literatura que a adesão varia, a adesão poderá rondar cerca de metade dos indivíduos tomam adequadamente a terapêutica, ou seja, conforme lhe foi prescrita. Quando nós sabemos isto, percebemos que estamos a financiar enquanto sistema
a terapêutica às pessoas, mas no final só metade é que está a tomar como devia tomar, ou seja, só metade é que potencialmente vai ter os efeitos terapêuticos, a efetividade que esperávamos. O que nós estamos a criar é precisamente olhar para a comunidade, recolher esta informação e começar a colocá-la dentro do sistema de saúde e saber que as pessoas que tomam um determinado medicamento têm uma maior ou menor adesão à terapêutica e com isso depois, obviamente, poder prever o que vai acontecer com a pessoa, na terapêutica, na doença e as suas circunstâncias depois de saúde ou eventos de saúde. A última nota que eu dava, o último exemplo, é quando nós, é esta informação que hoje já recolhemos diariamente nas farmácias e que de facto, com estes dois exemplos, percebemos que conseguimos mudar a forma como estamos a prestar cuidados. Adicionarmos nova informação que podemos recolher diariamente ou até na farmácia ou vinda de outras unidades de saúde, integrando a informação de outras unidades de saúde, nós podemos prever ou antecipar, por exemplo, a agudização da doença crónica. Nós hoje percebemos isso da literatura. Temos um conjunto de informações sociodemográficas, clínicas, de controle de doença, de qualidade de vida, da forma como a pessoa toma o seu medicamento, da forma como a pessoa utiliza o seu inalador na asma da POC. Nós conseguimos prever em 6 meses ou num ano a probabilidade dela ter um evento grave, uma urgência, uma hospitalização ou até algo mais grave. E é isto que nós estamos a fazer na rede de farmácias, utilizando os dados do mundo real. Dados que aparentemente todos eles muito simples, mas que incorporam muito mais valor do que simples contagem financeira das unidades vendidas, digamos assim. Bom, António, isso eu acho que são exemplos fantásticos, porque de facto a adesão à terapia é fundamental para poder evitar essas pessoas entrar em novos episódios de urgências ou de facto ter novas consultas e dizer, ok, eu no fundo eu não estou a seguir o meu tratamento e portanto até o médico pode pensar que ele está a seguir e vai mudar de tratamento, mas no fundo não tem a informação se de facto os doentes hoje em dia estão a seguir o seu tratamento. E isso custa dinheiro, portanto podia ser uma diminuição dos desperdícios. Agora, eu tenho uma dúvida que é, o que é difícil para ti? Quais são as barreiras para, de facto, que haja esta sinergia entre o valor que vocês aqui nas farmácias conseguem dar aos dados e a passagem deste valor para os profissionais de saúde. Ou seja, o que é que nós podíamos fazer, o que é preciso aqui fazer para que haja, de facto, este fluxo de dados com valor que passam de um lado para o outro, no fundo, para melhorar a prestação de cuidado de saúde. Ok. Aquilo que nós, ou seja, onde nós percebemos que conseguimos criar este valor é porque, de facto, a Associação Nacional de Farmácias, como representante desta rede de farmácias, se interessa em tentar acrescentar valor à prestação de cuidados que é feita no dia-a-dia. E é por isso que, fazendo esta investigação e trabalhando nesta investigação, nós conseguimos criar esta evidência que, de facto, podemos adicionar mais e transformar a vida, ou seja, melhorar a prestação de cuidados. Quais são os grandes desafios? Essencialmente é a integração do sistema, a integração dos profissionais. Não estou a falar dos temas apenas tecnológicos, sistematização de bases de dados, do que não estou a falar. Estamos a falar de que o sistema como um todo começa a falar e a perceber que só vai, de facto, contribuir para a saúde, para a forma como a pessoa vive, para os anos que a pessoa vive. Se calhar, às vezes é mais fácil falarmos assim. Então vamos conseguir somar anos com qualidade de vida à forma como as pessoas vivem, se de facto nós estivermos todos ligados. Eu diria que depois todos os problemas ou os desafios, sejam estruturais, sejam tecnológicos, sejam aqueles que a proteção de dados, a ética, etc., vai colocando e bem nesses casos, todos eles vão ser resolvidos. Porque nós, no final do dia, estamos a falar de mais anos de vida, de melhor qualidade de vida, de melhor controle de doença, de poupança de recursos do sistema de saúde que podem ser alocados a outras coisas. Tudo isto está na base de utilizarmos dados. É aquilo que partilhávamos até no início da sessão sobre utilizar mais dados e ter melhor conhecimento, gerar mais conhecimento em cima dos dados, é prestar melhores cuidados. E nós, de facto, nunca nos podemos sair desta ideia central. É exatamente como se estivéssemos a investigar uma nova molécula para uma determinada doença, uma nova terapia para uma doença rara ou o que fosse. É exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos a analisar dados, nós estamos a transformar a saúde das pessoas, gerando conhecimento e esse conhecimento que se verte em saúde para as pessoas. Sim, é verdade. Eu acho que isso é essencial, passar essa mensagem de facto que nós precisamos dos dados e nós falamos disso até porque a Ana dizia que ela teve que assinar alguma coisa, uma autorização de utilização de dados para um procedimento qualquer na área da saúde e ela ficou surpreendida porque o âmbito dessa autorização, no fundo, era muito largo. Também cabe a nós também
ter a noção dos consentimentos, do que eles abrangem, para poder, no fundo, ter confiança. Onde é que vão os meus dados? Porque eu não tenho dúvida que a maior parte das pessoas, e porque a saúde é um bem inestimável, a maior parte das pessoas vão querer, de facto, partilhar os seus dados, se tiverem confiança, para poder melhorar os tratamentos, para mais investigação em cima destes dados. Mas vou passar um pouco a palavra, obrigada António, vou passar um pouco a palavra à Ana. Ana, no Veicolab vocês trabalham muito em todo o que é o valor em saúde e, por isso, de facto, vão precisar de dados. Gostava que explicassem um pouco o que é o valor em saúde para as pessoas e o que é que temos que fazer hoje para poder medir este valor em saúde e o que é que vocês fazem no dia a dia com isso. Muito bem. Então, nós temos o laboratório colaborativo Collab Value for Health, existe há 2 anos e tem como missão implementar ou ajudar a mudar o paradigma para a saúde baseada em valor. E o que é que isto significa? Vem até da observação de que há muito desperdício na área da saúde, isto é, até a OCDE estima cerca de 20% das intervenções em saúde são desperdício, não têm efeito nenhum e às vezes até têm um efeito negativo para as pessoas e, portanto, por outro lado os custos aumentam inexoravelmente, não há maneira de travar os custos em saúde em todo o mundo. E por isso é urgente, é muito importante medir a qualidade dos serviços de saúde, medir o impacto que tem nos resultados nas pessoas e os custos que levam a esse impacto. E esta questão do valor em saúde, ou da saúde baseada em valor, foi também já dita pelo António, existe porque há dados para medir. Eu, por acaso, tive o cuidado de ver até ontem que a Eurostat lançou um relatório em que 20% dos europeus, média dos países europeus, a média de 20% da população europeia usa smart devices, portanto, relógios para medir dados, dispositivos wearable ligados à internet. Portanto, esta possibilidade de repente de nós gerarmos dados por nossa iniciativa, dos cidadãos, que até têm sido muito usados para o well-being, mas podem ser usados na área da saúde. Todos os sistemas de informação que estão muito evoluídos em termos de geração de dados, toda a área das ciências dos dados e inteligência artificial permite que, de facto, comecemos a olhar para os resultados em saúde e comecemos a perceber que há um hospital que gera, numa mesma intervenção, 2 hospitais geram resultados diferentes nos doentes. Não é? Há doentes que num hospital têm maior qualidade de vida ao fim de um ano após uma determinada cirurgia e no hospital B a qualidade de vida é muito mais baixa. Então, porquê é que existe esta variabilidade? Porquê é que a qualidade dos tratamentos é diferente? E a saúde baseada em valor tem como objetivo medir para melhorar a qualidade. Portanto, baseia-se muito nos dados. É verdade, e estes dados, portanto, essa medição que acontece e que nós temos que fazer na área do Value-Based Healthcare, saúde baseada em valor, ela tem 2 naturezas. Nós temos os resultados clínicos, que têm que ser de facto recolhidos, e então vamos falar talvez de quanto é difícil ou fácil coletar estes dados dentro dos hospitais, e depois também nós temos que começar a recolher dados junto dos doentes. Envolver as pessoas. Exatamente. E eu sei que vocês fizeram já alguns projetos nessa área. Como que foi essa recolha de dados? Foi fácil? Como é que essas pessoas, de facto, porque os dados, no futuro, eu não tenho dúvida, futuro muito perto aqui, eu diria, daqui 2 a 5 anos, nós todos, ter que partilhar e responder a questionários cada vez que nós estamos submetidos a um tratamento qualquer para, de facto, dar o nosso feedback sobre este tratamento. Hein? Porque também o value-based tem a ver com quais são as necessidades de grupos de doentes e vamos orientar, em função dos dados que recolhemos sobre as necessidades dos doentes, vamos orientar o tipo de tratamento. Portanto, qual foi a tua experiência sobre essa recolha de dados? Como que foi feito e como que normalmente qual é a disponibilidade para partilhar estes dados? Eu acho que esta é uma mudança cultural e só se faz envolvendo todos os parceiros. Portanto,
Nós temos um projeto no Laboratório Colaborativo com o Hospital Santa Marta, em que estamos a recolher dados de dispositivos IoT na cirurgia cardíaca. Os doentes que têm uma média de idades de 65 anos, habilitações literárias baixas, são operados em cirurgia cardíaca, levam para casa dispositivos IoT e um telemóvel com uma app e durante o primeiro mês pós-cirurgia todos os dias reportam dados, ou seja, preenchem um questionário na app de 5 ou 6 perguntas, pesam-se e medem a pressão arterial e depois tiram uma fotografia à ferida cirúrgica, que é assim uma cicatriz muito grande, e enviam para a equipa clínica. E, portanto, durante 30 dias, todos os dias eles fazem este reporte de dados e a equipa clínica gera esses dados com o grande objetivo de evitar complicações, reinternamentos, readmissões, porque este é um período crítico. Isto corre muito bem, a adoção é de 98%, ou seja, os doentes todos reportam, houve ali a exceção de 1 ou 2 doentes, e isto só é possível porque as equipas clínicas estão altamente motivadas para fazer isso, porque nós trabalhamos com as equipas clínicas, ou com a equipa clínica, e os doentes também percebem que é a forma de estarem mais em comunicação com esta equipa. E nós temos até um resultado que parece muito interessante, que é, nós conseguimos medir, através de metodologias científicas, que um doente que é telemonitorizado durante os 30 dias após a cirurgia, recebe nesse período mais 8 horas de atenção da equipa clínica do que um doente não telemonitorizado. Isto é, a equipa clínica todos os dias olha para os dados do doente, todos os dias vê se for preciso, manda uma mensagem ou telefona para dar algumas indicações e, portanto, nós o que estamos a mostrar é que, ao medir, nós estamos também a humanizar mais a tecnologia. Estamos a empoderar o doente para gerir melhor a sua saúde, para evitar incidentes críticos e a torná-lo mais seguro, evitar complicações. Também eu acho que é muito interessante porque ele sente mais essa ligação e também com esses dados, ele partilha os seus dados. De vez em quando nós saímos de uma operação e temos uma reação qualquer e nós pensamos, será que isso é normal? Isso não é normal. Portanto, essa facilidade de entrar em contato ou de, no fundo, sinalizar os seus sintomas para ver, ok, que alguém está a monitorizar os meus sintomas e, de facto, é normal. Portanto, eu vou esperar para a minha próxima consulta, também evita a reentrada nas urgências? Evita isso, nós medimos isso, evitou reinternamentos, porque, por essa razão, não é? Às vezes os reinternamentos até nem são no próprio hospital, são na localidade onde a pessoa mora. É difícil rastrear. Pronto, e este do valor em saúde, para mim, é também alguma coisa, é um conceito que está a ganhar força no mundo, eu diria nos Estados Unidos, no Brasil, estávamos a falar disso, muito enfoque no valor em saúde, no norte da Europa também, começam muito a recolher todos os dados que são relacionados com os doentes para ter insight, para perceber realmente o efeito dos tratamentos, dos novos tratamentos, dos tratamentos sobre os doentes. Cada doente é uma pessoa diferente, portanto é fundamental começar a receber este feedback. Não é sempre fácil. Eu diria que hoje em dia nós já temos dentro dos sistemas hospitalares alguns dados de outcome, porque o outcome pode ser simplesmente um nível da dor. Qual é o nível da dor realmente? E nós já temos esses dados, eles ainda não estão a ser recolhidos de uma maneira sistemática, estes que existem, e não estão a ser analisados, acho eu. Mas é um caminho e o value-based healthcare entrando e com essa necessidade, e aliás referi isso na sessão de abertura ontem, essa necessidade de começar a medir não só os outcomes clínicos, os patient-reported outcomes, portanto os outcomes do paciente, e aferir o valor, acho que também vai ser um motor para começar a ter base, estrutura de dados completamente diferente. Então, é uma pergunta que eu tenho, nós não temos muito tempo, mas depois dessa reflexão, nós identificamos os desafios. Tu dirias, por exemplo, e nós falamos muito da cultura organizacional, a utilização de dados no mundo da saúde também não é uma coisa fácil. O que é que tu dirias que tem que mudar? O que é que tu dirias que é a barreira maior e como que, na tua opinião, podíamos ultrapassar um pouco essa barreira para que seja mais fluido em termos de implementação dessa transformação digital? Porque nós dissemos, e aliás é uma frase, no dia a dia o que vemos é que estamos mais numa lógica de transição digital do que transformação digital. Eu escolheria como
principal desafio a disponibilidade dos dados, ou seja, em cima de todas as outras, da tecnologia integrar ou não integrar, dos desafios da sistematização da qualidade dos dados em si, que obviamente são desafios grandes, nomeadamente para a investigação e para a prestação, em cima de todos esses, para mim o maior é a disponibilidade dos dados. Eu acho que se nós começarmos a ter os dados disponíveis, particularmente para a academia e para as empresas que queiram gerar conhecimento em cima disto, obviamente cumprindo todas as regras legais, proteção de dados, éticas, etc. Isto está tudo definido, mas a disponibilidade para mim era o desafio principal, porque eu acredito que com a criatividade, com a imaginação, com a inteligência e com as técnicas que hoje existem para tratar grandes volumes de dados, por muitos bias que eles tenham, nós vamos conseguir desde logo transformar muitas coisas, alguns dos exemplos que falamos aqui já e muitos outros que muita gente espetacular está a fazer por aí. Por isso esse era o desafio central e a forma de o resolver, não sei, acho que às vezes parece tão óbvio que nem sei muito bem, parece que é disponibilizá-los, pronto, meter determinados protocolos, definir a utilização. Mas esse é o grande desafio. Depois desse começamos a tratar dos outros, se eles têm qualidade ou não têm, quais são os problemas de registro, o que é que temos que mudar nos softwares, etc. Mas primeiro vamos resolver este. Se fizermos isto, fazemos muito, muito pelas pessoas e pelas comunidades. É verdade, a disponibilização dos dados é muito importante. Depois temos que ter pessoas com perfil dentro das instituições de saúde para poderem analisar os dados e transformar isso em informação e insight. E, aliás, a Ana também conhece este caso que nós temos na Holanda com o Hospital 101, onde, de facto, eles começaram a implementar o valor em saúde, em muitas condições médicas, no cancro da mama e outros, e eles tiveram que criar grupos, portanto, um repositório de dados, uma plataforma que lhes permitem ter acesso nos dados, mas eles tiveram que criar grupos com perfis completamente diferentes, data analista e outros. Portanto, os dados, os perfis mudaram um pouco a composição aqui das pessoas que vão estar ao lado dos médicos e dos profissionais de saúde para interpretar estes dados e providenciar uma visualização dos dados que seja adequada para poder criar valor em cima. Portanto, isso são pontos que eu também acho com o António que é fundamental. Ana, tu dirias o quê? Eu acho que é mesmo essa cultura, essa mudança cultural e penso que às vezes há muita resistência porque quem trabalha os dados não trabalha com os profissionais de saúde ou também com os próprios doentes. Eu acredito que haja doentes ou cidadãos, somos todos nós. Eu acredito que haja necessidade de fazer muita prática, não é? Começarmos a mostrar o que na prática, aquilo que o António estava a descrever, o que é que na prática nós conseguimos tirar dos dados para ir criando esta cultura de partilha de dados, quer da parte dos cidadãos, quer da parte das entidades de saúde, que muitas vezes são quase proprietárias dos dados, quando na verdade não são. Não, é verdade, os dados pertencem, como nós dissemos no início, aos doentes. E esta mensagem, de facto, e eu também acho que nós não queremos mudar tudo de uma vez, mas criar, no fundo, esse volume de projetos que sejam um pouco transversais, não é? Podem ser feitos por condições clínicas no nível nacional, com essas tais sinergias de base de dados para poder apanhar os dados todos, não só os dados dos cuidados primários, como os dados das instituições de saúde e os dados também das farmácias na parte da dispensa do medicamento, que eu acho também que é fundamental. Eu acho que nós conseguíamos, de facto, alavancar e vamos conseguir. Aliás, vamos estar aqui o próximo ano para fazer o ponto de situação e para ver se, de facto, nós conseguimos alavancar um pouco a utilização de dados de vida real no sector da saúde. Queria vos agradecer. Não sei se querem dar uma última palavra, mas eu acho que nós já estamos no tempo, não é, Guilherme? Obrigada. Portanto, queria vos agradecer por ter participado a este dia de reflexão, que foi, eu acho, muito interessante e criou muito valor, pelo menos para toda a comunidade que estava lá conosco. Muito obrigada, António. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigado. Obrigado.